O vídeo de hoje é sobre o papel do fracasso e do erro na nossa vida. Porque recentemente eu passei por uma certa onda, né? Eu andei surfando durante algum tempo, uma onda de produtividade, uma onda de intenção, uma onda de vontade de fazer acontecer. Sabe quando vem essa inspiração e você simplesmente começa num fluxo maravilhoso a trabalhar muito bem e a planejar e ser criativo e conseguir ter um certo flow, né, nas suas atividades, no seu dia a dia. E eu percebi que quando vem um dia ruim, ou pelo menos quando vinha um dia ruim no meu passado, geralmente era esse dia que destruía tudo, né? Vinha a inspiração, surgia aquela sensação de mudar a sua vida, de fazer as coisas diferentes, de simplesmente mudar de uma vez por todas, né? Simplesmente mudar de uma vez por todas é foda. Mas de mudar tudo, de recomeçar. E você até recomeçava, você até fazia, você até desenvolvia. E falando por mim aqui, eu também tentava e continuava, mas num momento em que vinha um dia ruim, né, um dia em que as coisas não estavam tão alinhadas, que você não se sentia tão bem, que alguma coisa estava um pouco estranha, esse dia chegava e ele destruía tudo. Talvez você passe por isso também, ou tenha passado, ou vem passando, ou talvez você esteja nesse exato dia ruim em que você está assistindo esse vídeo. E o meu relato aqui ele é bem real porque eu passei muitos anos com esse tipo de estrutura, né, em que as coisas aconteciam e eu simplesmente me deixava levar. E um dia ruim era o sinônimo de me destruir, era um sinônimo de cair de volta para o fundo do poço e demorar mais uma, duas, 5 semanas, meses talvez, para voltar. E eu tô aqui para falar como isso mudou um pouquinho, né? Como que eu mudei um pouco essa relação com o fracasso na minha vida, né? O quanto o fracasso ele é importante em si e como os dias ruins sempre vão vir, né? Porque basicamente a condição humana ela está relacionada com fracassar. Mas quando a gente pensa na palavra fracasso, ela traz uma conotação tão negativa, né? Ele é um fracassado, ele perdeu, ele falhou. Esses termos eles são muito negativos. Talvez seja a própria língua portuguesa em que a gente se comunica, mas a falha em geral, pela forma como eu vejo, ela é vista de uma forma ruim no mundo. Mas a falha é o que permite o sucesso. E isso é muito contra-intuitivo, né? E é claro que muitas pessoas falam por aí, tudo mais, de falhar e tudo mais, mas de uma forma geral, falhar, fracassar é muito pesado para nós mesmos, né? A gente não quer fracassar, a gente não quer perder, a gente não quer errar, a gente quer acertar de primeira, mas é quase impossível acertar de primeira. E de novo, eu falo isso com muita intencionalidade e com muita vivacidade e autenticidade, porque eu passo por essa exata situação há muitos e muitos anos, em que eu não quero fracassar e eu quero ser o 0,1% que acerta tudo de primeira, mas evidentemente eu não vou, porque estatisticamente não tem como isso acontecer, né? Talvez em um momento ou outro eu acerte uma coisa ou outra, mas todos nós aqui vamos errar, vamos começar errando, principalmente quando a gente é jovem, a gente está tentando fazer uma série de coisas, mas essas coisas simplesmente não saem, não funcionam, não acontece desse jeito, né? A gente precisa falhar. E é tão importante falhar porque é na falha que a gente aprende, muito mais do que na vitória, né? Quando a gente ganha, a gente até aprende algumas coisas, né? Como seguir, o que levou a gente a chegar na vitória, mas é na falha que mais dói. É realmente falhar e perder, ficar em segundo ou falir aquele projeto, aquela empresa. É realmente isso que nos ensina as lições mais valiosas, né? Porque o ganhar ele é gostoso, né? Ele traz um reforço positivo na sua vida. Ele fala assim, tá, faz isso de novo, tenta isso de novo que possivelmente vai dar certo. Mas o falhar ele é muito negativo, a conotação e o peso que isso traz na nossa vida é muito maior. E dá para até imaginar uma situação simples do dia a dia em relação a ganhar e perder dinheiro. Né? Você se sente muito mais triste de perder R$ 2 do que de ganhar R$ 2. Né? Se você acha R$ 2 na rua, você fala, nossa, achei R$ 2, uma nota de R$ 2. E daí 5 anos depois você percebe que a nota não está mais no seu bolso. A sensação de perda é muito maior e muito mais forte para o cérebro do que a sensação de ganhar algo. E talvez isso esteja, né, relacionado com um pouco como a gente vê essa questão do fracasso e da falha. Mas eu tô aqui para reforçar o quanto a falha é importante e o quanto a falha me mostrou, de uma forma geral, nesses últimos 3, 5 anos que eu tô vivenciando toda essa minha jornada de construir a vida que eu quero, o quanto os fracassos foram importantes para eu estar aqui nesse momento gravando esse vídeo e falando sobre essas coisas. Porque hoje o meu relacionamento com falhar é muito diferente do que jamais foi. E isso é um dos fatores predominantes para eu dizer que eu vou atingir pelo menos algum nível de sucesso. E quando eu digo sucesso, é sucesso financeiro e material ao longo desse próximo ano. Né? Eu me considero muito bem sucedido em outras áreas, em área espiritual, de pensamento, de mentalidade.
e tudo mais, mas estou buscando muito esse sucesso material agora, né, de uma forma, imagino eu, balanceada e equilibrada, e todos esses fracassos que eu passei ao longo desses últimos anos, eles permitiram e permitem com que eu esteja aqui nesse momento olhando para essa situação toda de uma forma muito tranquila. E agora a gente vem para o que realmente eu passei, né? Esse vídeo aqui é basicamente uma documentação de algo que aconteceu comigo essa semana e talvez você se veja um pouquinho nessa situação. Que é que eu comecei a organizar e traquear todos os meus hábitos ao longo desse mês de janeiro, né? Que a gente acabou de começar o ano, vem toda essa empolgação, essa intenção de querer fazer as coisas diferentes, né? Todo mundo faz metas e objetivos para o ano novo e eu não fui muito diferente, eu não fiz as metas tradicionais e padrões que todo mundo faz, mas eu selecionei alguns hábitos que eu quero seguir ao longo desse ano e eu quebrei ainda mais e falei ao longo desse mês. Então eu selecionei, sabe, se eu tô tomando café ou não, se eu tô treinando ou não, se eu tô tomando a minha creatina ou não, se eu tô estudando, lendo algum livro ou não. Enfim, são alguns hábitos como esses. E principalmente o hábito de meditar, né? Ter um pouco de paz, de clareza mental. Isso foi um dos principais, o que mais me ajudou ao longo desse mês. E quando eu olho para esses hábitos, né? Inclusive eu posso literalmente pegar aqui agora e mostrar para você que está assistindo. Inclusive eu mostrei no vídeo de ontem um pouco sobre isso, mas quando a gente olha aqui nos meus hábitos, eles estão todos preenchidos aqui, nessa coluna aqui, eles estão todos preenchidos. E o xizinho é se eu fiz e a barrinha é se eu não fiz. Eu não sei se vai focar, espero que foque. Mas enfim, talvez você tenha visto ou não, mas o que mais tem aqui são os xizinhos, ou seja, o que eu mais consegui foi preencher esses hábitos. E teve vários dias em que foram perfeitos, ou seja, eu preenchi todos os meus hábitos, eu fiz tudo que eu queria fazer. Mas, né, o dia de ontem foi um dia muito esquisito porque eu não preenchi nenhum dos meus hábitos. Ou seja, eu errei de todas as formas, né? Eu não treinei e já venho de alguns dias sem treinar. Eu não tomei minha creatina, eu não meditei, eu não fiz a minha leitura de estoicismo, eu não fiz nada disso. E eu não consegui trabalhar muito bem também. E tudo isso seria um baita gatilho para o André do passado simplesmente olhar para essa situação e falar assim, já que fudeu tudo, bora terminar de escambalhar isso aí e vou, sei lá, jogar videogame 6 horas seguidas aqui. Mas com essa nova visão que eu tenho, e principalmente com essa nova construção de hábitos e uma visão muito clara do que eu quero fazer, de quem eu quero ser, esse dia de ontem, esse fracasso que foi o dia de ontem, é claro que devido às proporções dos outros exemplos que eu dei ao longo desse vídeo aqui, mas o fracasso de ontem, ele foi uma lição para mim. Eu não olhei para ele com pesar, eu não olhei para ele com dor, com raiva, com sentimentos fortes que me fariam pensar que eu fracassei, que eu falhei, que eu não sou capaz, mas eu olhei e pensei, tá, o que será que aconteceu ontem que me fez ficar desse jeito? E às vezes eu nem necessariamente preciso encontrar um motivo racional específico do porquê. Às vezes foi só um dia ruim. E esse é uma outra camada dessa discussão, é que a gente vai ter dias ruins. Não tem como fugir do fato de que nem todos os dias serão bons. Tem muitos dias em que você vai acordar, espero que você acorde muito bem, muito disciplinado, muito intencionado, querendo fazer todas as coisas e conseguindo fazer todas as coisas. Mas, inevitavelmente, vão existir dias, como o dia de ontem foi pra mim, em que eu não vou conseguir fazer nada, eu não vou ter vontade de fazer nada e simplesmente o dia vai ser perdido em procrastinação ou qualquer coisa desse jeito. Né? O meu nem foi tanto assim, mas foi um dia perdido. Só que você não pode deixar esse dia determinar como foi o resto do seu mês. Né? No meu caso, o mês, talvez para você seja semana ou ano e por aí vai. Se eu olho para todos os outros dias, né, hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 25 ou 26, acho que é dia 26 de janeiro. Ontem foi um dia, ou seja, foi um dia em quase 30 dias, né, vamos arredondar para cima, um dia em quase 30 dias em que eu falhei. Isso é uma taxa de fracasso muito baixa. Nos outros dias eu mandei super bem. Então eu não posso simplesmente deixar esse dia ruim, essa coisa ruim que aconteceu, essa flutuação no meu humor, essa flutuação nos meus níveis de energia, ou qualquer outra coisa que tenha acontecido, acabar com todo esse progresso que eu fiz. Né? Talvez tenha sido uma barrinha assim, atrapalhou um pouquinho, mas mais ensinou e mais mostrou e mais reforçou o posicionamento de que sim, existem dias ruins. Os dias ruins vão acontecer, não tem como fugir, e é melhor a gente ver isso como um bom fracasso, como uma boa falha que está nos moldando para o futuro, que está me melhorando para os próximos passos que eu preciso tomar. Isso vai me ajudar a ser melhor amanhã, no caso hoje, né? Porque o dia ruim foi ontem. Então, enfim, essa é a reflexão de hoje, esse pensamento sobre como a gente vê o fracasso e como a gente vê os dias ruins, porque eles sempre vão estar aqui e você sempre vai fracassar. Então são duas coisas que você precisa se acostumar e você precisa lidar, porque isso faz parte da jornada. Ainda mais quando a gente pensa em empreendedorismo, negócios e marca pessoal e lifestyle business e tudo mais que eu quero explorar cada vez mais aqui nesse canal. Quando a gente pensa em negócios, fracassar é regra, né? Errar é regra.
é muito teste, é fazer muitas coisas, testar muitas coisas, errar de todas as formas possíveis até que você começa a acertar e as coisas começam a andar. Então, tanto na sua vida pessoal quanto no seu negócio, entenda que o fracasso está sempre ali e que nem sempre, né, você como PF aí, como pessoa física, nem sempre você terá dias bons. Existirão dias ruins e eles podem impactar a sua performance, eles podem impactar como será o seu dia, mas você tem que entender que isso faz parte, deixar o dia passar e resetar e não deixar isso ser um gatilho para simplesmente tacar o balde e fazer o que você quiser e se perder aí na rotina. Beleza? Eu fico por aqui, espero que você tenha curtido essa reflexão. Um abraço.